Estamos de volta com o Papo Saúde no último bloco. Infelizmente, o assunto quando é bom passa rápido, né? Recebendo aqui a doutora Débora Casarça, ela que é geriatra, também Renato Almeida, enfermeiro, e Cláudia Eleonora, jornalista, tem uma mãe idosa de 85 anos e super animada, já contou altas histórias pra gente aqui. Eu acho que a gente pode falar agora sobre questão de acidentes, né, domésticos, com idosos, que o número é grande. Renato, deixa eu perguntar a você primeiro aqui, quais são as partes nos idosos mais lesionadas? O que vai primeiro ao chão? Normalmente, com acidente com idosos, né, são muito comuns fraturas de fêmur, né, em primeiro lugar. Os membros superiores dos braços também são acometidos por uma questão de defesa no trajeto da queda. Sim. E depois, a própria queda com a cabeça. É muito comum esse tipo de acidente com idosos, e principalmente no ambiente domiciliar. Né, doutora Débora? Né? São vários fatores dentro de casa que que tem um risco enorme e às vezes está ali sob nossos olhos e a gente não está enxergando, né? Como tapetes, enfim. Exatamente. O que eu acho é que a gente não valoriza a queda como a gente tem que valorizar. Porque se a gente atuar mais uma vez em prevenção, muito dessas fraturas são evitáveis. Então, o que a gente tem que entender é que o idoso cai por fatores intrínsecos e extrínsecos. Os fatores intrínsecos são as doenças, muitas vezes inevitáveis. Você tem uma labirintite, você tem a queda, você tem uma bradicardia, a função cardíaca não está funcionando bem, é uma causa de síncope, que é queda também. Mas os fatores extrínsecos, quando eu fico sabendo que caiu por causa de fatores extrínsecos, eu fico chateada, né? Porque são evitáveis. O que é isso? É a gente manter uma iluminação adequada, principalmente dentro do quarto, porque quando eles mais caem é na madrugada, na hora de ir ao banheiro. Então esse trajeto tem que estar bem iluminado, tem que acordar com uma boa iluminação. Como você começou a dizer, os tapetinhos. Os tapetinhos são uma tragédia mesmo dentro de casa. E muitas das vezes eu brinco, eu falo com ela, mas foi meu marido que me deu, doutora Débora, eu não vou tirar não. Aí eu brinco, mas de forma séria. Então vamos fazer uma moldura, vamos transformar esse tapete em quadro, vamos ter uma lembrança ali, mas eu tenho duvido que seu marido fique feliz se a senhora cair e quebrar o maior osso do corpo humano, que é o fêmur, que é onde eles mais fraturam. Então são mudanças no ambiente que a gente pode fazer. Sapatos adequados, com a correntinha sempre envolvendo o tornozelo, dá uma melhor segurança, né? A iluminação que eu já citei, o tapete, dentro do box, dentro do banheiro, a gente colocar mesmo uma barra onde o idoso possa apoiar caso ele sinta uma tonteira. O piso antiderrapante, onde cai água, é sempre fundamental. A gente, de repente, tem um banquinho na quina do box, porque se sentir mal, apoia na barra e cai no banquinho. Então, isso são medidas de segurança, de proteção ao idoso. E animais domésticos. Mas eu tenho um gatinho que eu adoro, um cachorrinho que eu adoro. Ninguém vai pedir para desfazer deles. Mas é comprovado que esses animais dentro de casa, muitas das vezes, são traiçoeiros ao passar entre nossas pernas e nos levam ao chão de fato. Então, são causas que a gente vê, Paulo, no nosso dia a dia. Não precisa nem ler o livro. Se a gente lê, rodapé de pé, é rodapé mesmo e com destaque em negrito. Mas na nossa vivência, é muito triste a gente falar isso hoje e acontecer amanhã. Então, são fraturas evitáveis. Existem arquitetas gerontológicas em Campos nós temos. Olha que ótimo, onde nem sabia. a gente pode adaptar a casa de uma forma mais segura para o nosso idoso. E, claro, muito cuidado com os ansiolíticos, né? Aqueles remedinhos que a gente de costume toma para dormir, que a gente muitas vezes chama de calmante, porque esse tipo de medicação também de forma inadequada, com miligrama excessivo, pode trazer a gente a queda. E queda, gente, em idoso não é igual cair com 20 anos. Queda em idoso é igual a fratura. Mas aí eu quebro, engesso, né? Isso que eu ouço muito. Não. Em idoso você fratura e muitas das vezes você pode não sair da cama e levar a óbito, porque tem as complicações da fratura, que para o idoso são milhões de vezes maiores, como, por exemplo, a embolia pulmonar, como, por exemplo, infecções de repetição, úlceras de decúbito, que são aquelas feridas que abrem porque fica muito tempo acamado. Então, as complicações são seríssimas e, principalmente, a queda leva a fratura, que pode levar ao óbito. E é triste quando é prevenível, né? Terrível. E tem que ter muito cuidado mesmo. Sua mãe já caiu?
Olha, graças a Deus, assim, ela nunca teve uma queda que causasse significativa, algum tipo né? de lesão. Mas é um perigo, porque ela também tem aquela mania de colocar alguma coisa que a gente tem que estar sempre observando. Mãe, tira esse móvel daí, não pode ficar aí. Às vezes é um tapete, não, vou botar esse tapete, como a doutora Débora falou. Então, é uma observação diária, né? Porque ela gosta de mexer com plantas, ela vai para o jardim, ela tem uma flexibilidade tão boa que ela baixa, não bota, não faz nem ai, né? Então ela vai lá, fica mexendo no jardim, que eu também fico... Tem que ficar com medo de ficar tonta, então... É um cuidado constante, né? É como a gente cuida de criança, às vezes, claro, tendo outras proporções, porque o idoso gosta de ser tratado como idoso mesmo, né? Ela, pelo menos, tem essa consciência, né? Que não é como criança que você tem, mas tem as limitações que são muito perigosas. Eu até gostaria de saber com a doutora Débora, assim, porque muitas vezes a gente não percebe que o idoso está ficando com uma limitação mais avançada. Por exemplo, no caso da memória, quando que a gente deve perceber e já procurar orientação médica? Porque muitas vezes casos como Alzheimer são detectados, né, com tanto tempo depois que a pessoa já está doente. Como é que é possível, doutora Débora, a gente detectar algumas questões assim com mais facilidade? Até onde seria normal, né? Então, foi bom porque a gente pode falar do Alzheimer, a gente pode falar da osteoporose, que é a doença, eu não sei se a Paula ia perguntar isso também, mas, então, o Alzheimer é aquilo que eu falei, principalmente dentro do seu domicílio. São aquelas mudanças na rotina de vida diária. Então, isso são dicas que as coisas não andam bem. Então, alterações no seu dia a dia mesmo. Colocar a roupa do lado do avesso, não quer dizer que tem Alzheimer não, tá? A gente tem que ter muito cuidado. Mas começar a ter uma atenção redobrada se esses atos forem repetitivos, né? Ou então a gente coloca um pé de um sapato, um pé de outro, ou a gente ao colocar a mesa, troca os talheres de lugar, hábitos que a gente tinha corriqueiros, que fazíamos com facilidade e que hoje não fazíamos mais. O fogão ligado, né? Fez lá, cozinhou, não desligou. Mas isso, qualquer pessoa que tem declínio cognitivo leve ou tem uma vida de muito estresse, muito agitado, pode fazer. Mas claro que se isso se repetir, começar a interferir na rotina de vida diária, nós devemos procurar um médico, fazer os testes neuropsicológicos e chegar a uma conclusão diagnóstica. E quanto à osteoporose, nós temos a densitometria óssea, um exame que a gente tem a liberação pública para poder realizar, um exame que não é muito custoso e um exame que dá exatamente a qualidade de densidade óssea desse osso desse nosso paciente. E aí o marcador vai dizer se está normal, se o osso está normal para a idade em relação ao adulto jovem, ou se a gente tem osteopenia, que é uma perda de densidade óssea, mas que o risco de fratura ainda não é alto, e uma densidade óssea quando é osteoporose, que já é um risco alto de fratura. E a felicidade que hoje eu tenho, em 2015, é ter a certeza que eu posso encher as mãos de medicamentos que podemos tratar, o que nós não tínhamos há pouco tempo atrás. E de uma forma, com uma posologia muito tranquila, porque antigamente tínhamos que tomar medicação todos os dias, é uma medicação que agride muito a parte epigástrica, muito do estômago da gente, e hoje nós temos medicações, Paulo, que pode ser tomada uma vez na semana, ou até mesmo uma vez ao mês, ou até mesmo injetável, poupando muito o estômago, fazendo uma vez a cada 6 meses. Olha que ótimo. E ainda tem uma medicação que podemos fazer uma vez ao ano, né? Então isso é um avanço da ciência que com certeza colabora com o aumento da qualidade de vida e da longevidade. Então, a densitometria, ela tem que ser feita. Agora, não tem que ser feita a cada 3 meses, não. A densitometria é anual. A gente não tem que ficar irradiando, fazendo exames excessivos. Então, o que nós precisamos é, de fato, medir a densidade óssea, traçar um tratamento e lembrar que, além de medicação, atividade física rica em peso para a osteoporose, o sol é fundamental porque melhora a absorção da vitamina D e, consequentemente, o cálcio. E fundamental a gente ingerir alimentos ricos em cálcio. Então, se tiver tudo isso em conjunto, bem determinado, com certeza, se já tivermos diagnosticado alguém com osteoporose
nós conseguimos segurar para que isso não avance. E se não tivermos ainda com osteoporose, olha que beleza, podemos prevenir para que a pessoa não desenvolva. Com isso, diminuímos muito o risco de fratura. Maravilhoso. Gente, infelizmente nosso tempo acabou. E eu sugiro à produção do programa que a gente já marque o nosso segundo encontro, porque o assunto é grande. Ficaram várias questões que eu não perguntei. Acho que a Cláudia ficou com dúvida também, o próprio Renato. Com certeza. Vai ficar para o próximo encontro. Cláudia, muito obrigada por ter estado no nosso convite mais uma vez, viu? Obrigada, estou aí, sempre precisar, pode contar comigo. Chamaremos você de outras vezes. Doutora Débora, muito obrigada também. Renato, prazer em receber vocês aqui. Beijo grande, continue conosco aqui na Terceira Via TV.